O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o precursor. Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Achei tão fraca a cantoria de vocês. Vamos de novo? Para escutar o povo cantando. Viva João Batista, viva o precursor. Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Melhorou um pouquinho, mas eu queria escutar só vocês sem os instrumentos, tá bom? Vamos ouvir? Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Agora melhorou bastante, viu? Eu digo lá nas comunidades onde eu trabalho, que se na festa do padroeiro o povo não cantar direitinho o seu hino, a sua amizade está muito fraca, não é? Sua devoção está muito capenga, porque o hino revela o jeito da gente cantar, o amor que a gente tem ao santo padroeiro. Reverendíssimo Padre Valdevan, parece um pouco velho do Rio, né? Acho que é a primeira vez, depois de ordenado, que nós celebramos juntos, numa paróquia tua. Parece que é a primeira vez, vai fazer 19 anos, né? Da nossa ordenação sacerdotal, mas ele sempre ficou num canto e eu fiquei no outro, ele para um lado e outro para o outro, né?
E aqui estamos, diácono Ângelo, que vai vir de Quipapá, daqui a 2 semanas, os seminaristas, povo de Deus aqui presente. Celebrar João Batista é uma alegria, uma honra para todos nós, porque nós bem sabemos que aquele homem, o precursor, João, o que preparou os caminhos do Senhor, ele é o profeta que ligou o Antigo ao Novo Testamento. João foi aquele que nasceu ainda na antiga lei e deu a sua vida já no novo tempo, já exatamente depois de apontar Jesus como Cordeiro de Deus. João é exatamente a figura daquele homem que, enviado por Deus, ele cumpriu com fidelidade, com qualidade, com dedicação a sua missão. E cumpriu a sua missão exatamente preparando os caminhos do Senhor. A voz que clama no deserto, como ele mesmo diz, citando, exatamente. Santo Agostinho diz: ele é uma voz que clama, porque na verdade ele fala daquele que é a palavra. João é a voz que anuncia a palavra, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E a voz que anuncia a palavra é uma voz forte, é uma voz firme, é uma voz decidida, é uma voz repleta do Espírito Santo. É um homem que fala com a autoridade do Espírito, a autoridade da convicção. João é exatamente aquele que, na sua missão, preparando os caminhos do Senhor, ele anunciava, ele pregava, ele falava, ele preparava. E ao mesmo tempo, João vivia aquela constante humildade em dizer: eu sou apenas uma voz, eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias, eu apenas estou aqui cumprindo uma missão, e eu desejo que ele cresça e que eu diminua. Então João é a figura do servo discreto, do servo humilde, que exatamente sabe que aquilo que ele fala, que ele anuncia, não é algo seu, mas não é para o seu engrandecimento, mas é para o engrandecimento do próprio reino de Deus. É o homem humilde que fala com coragem e que fala ao mesmo tempo sem querer uma promoção pessoal. A figura de João é a figura do homem da palavra, vamos dizer, essa voz firme, em que fala, anuncia, prepara os caminhos do Senhor, e cuja preparação se dá por meio de uma interpelação, convida a uma adesão, a preparar o coração para acolher o Senhor, mas ao mesmo tempo faz algumas correções. João é exatamente um profeta. João é aquele que vai dizer: olha, tais atitudes não correspondem exatamente com uma vida nova, de quem deseja aguardar, de quem deseja preparar os caminhos do Senhor. Converta os vossos corações, quando ele vai dizer: olha, vocês muitas vezes procuram o batismo, mas o coração de vocês não está aberto, porque vocês apenas dizem que são filhos de Abraão. Deus tem o poder de fazer de uma pedra um filho de Abraão. Convertam os vossos corações para exatamente acolher aquele que vem, o Salvador, aquele que vem, o Redentor. Aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que João, ele se torna um modelo para todos nós
evangelizadores, para todos nós pregadores, para todos nós catequistas. João se torna uma referência, porque é aquele que prepara o caminho do Senhor. O que é que nós fazemos na nossa missão? Quando nós olhamos, vamos analisar, nós estamos sempre apontando para Deus. A cada missa que a gente celebra, a cada catequese que a gente realiza, a cada encontro que as comunidades realizam, a cada terço que nós rezamos, nós estamos mantendo essa nossa amizade com Deus, mas nós estamos também preparando os caminhos do Senhor. Nós vamos preparando as pessoas, nós vamos ajudando, nós vamos orientando para que as pessoas acolham aquele que já veio, aquele que já cumpriu a sua missão neste mundo, mas aquele que precisa vir ainda a cada dia no coração do homem e da mulher que ainda não está convertido o suficiente. Ele ainda precisa exatamente vir até nós, até aqueles que ainda não o conhecem. Por isso nós precisamos ser sempre João, assumirmos essa função de precursor, e assumir essa função de precursor desde casa, na nossa missão familiar, no anúncio para com os nossos. Precisamos ser João no sentido também de falar de Deus na nossa rua, na nossa comunidade. Nós precisamos ser João no sentido ainda de sermos comunidade, preparar sempre os caminhos do Senhor. João diz: eu sou apenas uma seta, eu sou, como diz Padre Zezinho, um profeta. Uma seta é aquela que diz para qual direção os outros devem ir. A seta diz em qual direção o carro deverá andar para chegar ao seu devido destino. Nós, povo de Deus, cristãos, somos chamados a sermos essa seta, a vivermos a nossa fé, a sermos exatamente coerentes com a nossa vida de fé, com aquilo que nós acreditamos, e ao mesmo tempo, além do nosso testemunho, anunciarmos, falarmos, pregarmos, para que as outras pessoas encontrem sempre o caminho, para que as pessoas façam aquela experiência que tantos fizeram no tempo de Jesus, a partir da pregação do próprio João. Um homem simples, um homem austero, um homem, vamos dizer assim, muito humilde, no sentido de reconhecer, aquilo que estava fazendo, mas um homem muito firme do ponto de vista da profecia, um homem disposto de viver a sua missão a ponto de ser martirizado, de sua cabeça se tornar exatamente o assunto principal no espetáculo da casa de Herodes, na casa daquele que exatamente não quis, não poupou por causa do seu vício, por causa do pecado. Então aqui, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós celebramos o Santo Padroeiro, nós somos chamados a exatamente primeiro olharmos para a sua vida, o seu testemunho, porque os santos se tornam para nós nossos amigos, se tornam nossas referências, os santos se tornam os nossos influenciadores. Como seria bom se a gente fosse influenciados pelos santos, Porque na televisão, aliás, aí no YouTube, aí no TikTok, aí no Kawaii, a gente encontra tantos influenciadores de todos os tipos, de todas as qualidades, com todas as mazelas, com todas as macacadas possíveis. A gente encontra gente que fala mal da igreja, gente que fala disso, gente que faz aquilo. E nós precisamos entender que nós, como povo de Deus, como cristãos católicos, nós temos a graça de termos os muitos influenciadores. Nós temos os influenciadores como João, nós temos os influenciadores
como Santo Antônio, nós temos um influenciador como Carlo Acuti, nós temos um influenciador como São Francisco de Assis, nós temos tantos e tantos amigos, tantos e tantos influenciadores, e nós precisamos nos deixar influenciar pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Nós precisamos aprender com eles o jeito de ser de Deus, nós precisamos aprender com ele exatamente o jeito de viver a nossa fé, porque assim como João foi uma seta, todos os outros santos são setas que nos apontam para Deus, nos deixarmos influenciar, né? E para a gente se deixar influenciar, lógico que é necessário sempre a gente conhecer, né? A gente precisa de uma proximidade, de um conhecimento da sua história, e nós precisamos conhecer muitas histórias para nos deixarmos influenciar do ponto de vista positivo, do ponto de vista do mistério. Mas também, diante do Santo Padroeiro, nós devemos confiar sempre a sua intercessão, porque eles agradaram o coração de Deus. Suas vidas foram vividas exatamente para o reino de Deus. Suas vidas foram vividas até as últimas consequências, como o caso de João. Eles exatamente já alcançaram a plenitude da vida. Por isso mesmo, rezar, pedir sempre a intercessão, pedir sempre o apoio, pedir sempre a proteção daqueles que já estão diante de Deus, para que a gente tenha sempre mais a força necessária para podermos continuar a nossa missão neste mundo que é tão desafiadora. A missão de ser cristão, de seguir a nosso Senhor, de viver a fidelidade do Evangelho é tão exigente. Por isso nós precisamos, antes de tudo, do auxílio do Espírito Santo, mas precisamos também da oração e do testemunho daqueles e daquelas que viveram o Evangelho, que foram fiéis até o fim. Portanto, para concluir a nossa reflexão, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. E ao celebrar a Trindade, a gente sabe que é um mistério tão profundo que nós não conseguimos explicar como deveríamos. Nós falamos apenas de alguns aspectos da Trindade. E aí a gente precisa lembrar que celebrar a Santíssima Trindade é mais uma questão pedagógica. Por quê? Porque há 2 semanas celebramos a Ascensão do Senhor. Há uma semana celebramos o Pentecostes. Hoje celebramos a Santíssima Trindade. Mas nós sabemos que toda a nossa oração, toda a nossa prece, ela é sempre dirigida ao Pai pelo Filho na unidade do Espírito. Nós bem sabemos que tudo nosso é trinitário, né? Toda a nossa reza é dirigida ao Pai e exatamente pelo Filho, que é o mediador, na força e na comunhão do Espírito Santo. Por isso mesmo, esse dia é mais um dia, mais uma solenidade para a gente refletir um pouco sobre essa dimensão da Trindade. Trindade como exatamente uma comunhão de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, 3 pessoas em constante relação. O Pai não poderia ser Pai se não existisse o Filho. O Filho não poderia ser Filho se não tivesse o Pai. E o Espírito é exatamente essa força que procede dos dois. Por isso a teologia vai dizer assim, que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então esse amante, esse amado e esse amor estão em constante relação, como a teologia vai dizer quando fala da pericorese. É como se fosse 3 em uma dança, em um constante movimento. O que um faz, o outro faz, ou seja, no ritmo só. Porque os 3 são pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Mas os 3 estão numa relação inseparável.
O que o Pai faz na comunhão com o Filho e com o Espírito. Quando o Pai lá atrás criava, o Filho criava com o Pai. São João diz isso no prólogo do seu Evangelho. Quando o Filho salvava, com o Filho salva o Pai, também o Espírito. Se vivemos no tempo do Espírito, o Espírito, quando o Espírito santifica, é o Pai e o Filho na força do Espírito. Então é a Trindade que não se divide, a Trindade que não se separa, mas ao mesmo tempo as três pessoas que não se confundem. Então é o mistério, grande mistério que nós celebramos. E aqui esse mistério que nós celebramos, ele exatamente nos fez participantes da sua glória. Se vocês observaram o salmista, o Salmo 8, ele diz assim: Senhor, quem é o homem para lembrardes e tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroaste de glória e esplendor. Então, exatamente para dizer que o Deus Criador, o Deus Trindade, o Deus relação de amor, Ele quis nos envolver nesse seu mistério, quando exatamente o Filho nos tornou filhos, exatamente por adoção, por participação. E é nesse sentido exatamente que os santos fazem milagres, porque quando a gente diz um santo como Santo Antônio, vamos falar de Antônio, que realiza tantos milagres, como é que uma pessoa, um ser humano pode realizar tantas coisas? Porque a comunhão com a Trindade faz com que a graça de Deus transborde em sua vida e ele realize tantos sinais, eles realizem tantos milagres, eles realizem tantas graças. Então neste dia, nesta liturgia, a palavra de Deus nos convida, o mistério que estamos celebrando, a nos deixarmos envolver por esse mistério da Trindade, para vivermos uma perfeita comunhão participativa na Trindade e ao mesmo tempo vivermos também a comunhão entre nós, que formamos um só corpo em Jesus, um povo que tem a mesma origem e terá o mesmo destino, um povo que foi batizado no mesmo Espírito, foi batizado em nome da mesma Trindade, e um povo que tem o mesmo objetivo, que é um dia chegar à glória do céu. Que São João Batista reze a Deus por nós, para que sigamos o seu exemplo de homens e mulheres precursores, de homens e mulheres que preparam sempre o caminho, primeiro o nosso, depois o caminho dos outros. Que tenhamos a humildade necessária na nossa caminhada, na nossa vida, e a firmeza para nunca desistirmos da nossa missão e da nossa vocação, e um dia com Ele podermos cantar as maravilhas do céu para séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.